O governo americano já deixou tudo pronto. Acompanhe aí comigo. O governo de Donald Trump está revisando o acordo de leniência que foi firmado com o grupo Odebrecht em 2016, podendo inclusive reabrir o caso da empreiteira envolvido no centro da Lava Jato. O Departamento de Justiça norte-americano enviou uma carta ao procurador anterior, pedindo esclarecimentos sobre essa negociação. O procurador assistente da gestão Trump, Edward Martin, é o responsável pelas investigações que apuram abuso de poder em administrações democratas, questionando cláusulas do acordo entre os Estados Unidos e a Odebrecht, considerado o maior esquema de suborno estrangeiro da história. Martin avalia que o acordo de leniência omitiu detalhes de contratos superfaturados, o que impediu a reparação de vítimas. Em 2016, a Odebrecht reconheceu o pagamento de 788 milhões de dólares em propinas em 12 países e concordou em pagar 3,5 bilhões de dólares em multas. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da Magnitsky aos 3 filhos de Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela, os 3 sócios do Instituto Lex, com 25% cada, e também no Barsi de Moraes Advogados foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para escalonamento das retaliações. Que os filhos sejam aí os próximos, talvez, na mira aí da Magnitsky? Eu acho que é possível, sim, os filhos serem alvo, e não é perseguição, como o Alexandre de Moraes, aliás, promoveu em relação a alguns de seus alvos, né? Ele foi atrás da filha do Oswaldo Eustáquio, ele foi atrás da mulher do Eduardo Bolsonaro, ele ameaçou a filha e os pais do Mauro Cid. Todos nós vimos aquela imagem de verdadeira tortura, né? Segundo diria o próprio Gilmar Mendes há um tempo atrás, se fosse a Lava Jato. Então, o Alexandre de Moraes, sim, perseguiu família para atingir seus alvos. Mas não é disso que se trata nesse caso. É muito simples, né? O espírito da lei da Magnitsky é a asfixia financeira do sancionado. O sancionado é o Alexandre de Moraes, ninguém discute isso. Só que ele tem um escritório de advocacia que, com uma baita promiscuidade, que aliás coloca no seu site abertamente que a especialidade é em tribunais superiores. Como assim, né? É um advogado que filtra, que quer mais causas que vão parar no STF em vez de causas da primeira instância ou segunda instância. Então, é evidente que o escritório da Viviane Barsi de Moraes e dos seus filhos, ele tem aí uma espécie de mecanismo de simbiose com a própria presença do pai e do marido no STF. Então, veja, é por isso que foram atrás do Instituto Lex. Agora mesmo temos a notícia de que a Viviane Barsi abriu um novo CNPJ. Se o intuito for burlar a Magnitsky, que tem como alvo, repito, o marido, Alexandre de Moraes, mas que ela e o escritório e o instituto foram também sancionados de forma secundária porque estavam servindo de alguma forma para o Alexandre de Moraes burlar a sanção, não vai adiantar abrir novo CNPJ. A imprensa, quando a esposa foi sancionada, né, de forma secundária, por servir como o verdadeiro cofre da família, né, é o escritório dela que recebe o grosso do dinheiro a ponto de poder comprar uma mansão de 12 milhões de reais, né, gastar 16 milhões em imóveis em um ano, não é com salário de servidor público que o Alexandre de Moraes faz isso, ou usa o relógio que ele usa. Então, não obstante ter respaldo na concepção da lei Magnitsky, a imprensa brasileira achou um absurdo, ficou escandalizada quando ela foi sancionada. Imagina qual vai ser a reação se confirmar que os filhos do casal também vão sofrer a sanção secundária, porque estão atuando de alguma forma para que o dinheiro volte a irrigar os cofres da família e, com isso, burlar o intuito da lei Magnitsky, né? Então, vai pegar quem tiver que pegar. O que vou contar para vocês hoje faz parte da história da minha família. A história sempre avisa antes de uma tragédia. Nos anos 30, a liberdade na Europa não caiu de repente. Ela foi corroída pelo medo, pelo silêncio e pela conveniência. Foi assim que Hitler e Mussolini chegaram ao poder, prometendo ordem, explorando ressentimentos e se aproveitando de elites que acharam mais seguro se calar. A história mostra quando a sociedade se rende ao medo. A democracia morre em silêncio. O veneno começou devagar, o ódio virou combustível político, o medo usado para justificar os abusos, a mentira passou a valer mais que os fatos. E pouco a pouco, os limites foram sendo quebrados, e assim abriram caminhos para regimes totalitários. Aos poucos, aumentava a brutalidade contra adversários políticos, a censura à imprensa e até mesmo a violência de Estado passaram a ser vistas como um preço justo pela ordem. E esse mesmo discurso ecoa hoje no Brasil. Quando o poder se vale de medo, as instituições deixam de proteger a liberdade e passam a proteger quem governa, e a sociedade cansada e assustada aceita a troca da liberdade pela falsa sensação de segurança. Mas a história mostra a promessa de ordem sempre termina igual. Na Alemanha nazista e na Itália fascista, o ódio foi normalizado, a censura virou lei e a violência do Estado passou a ser chamada de justiça. E o resultado? Democracias destruídas e povos inteiros subjugados. É aqui que o alerta fica ainda mais atual.
No Brasil, cresce o discurso de que perseguir adversários, calar vozes e distorcer fatos é um preço justo para defender a democracia. Esse é o mesmo argumento usado por regimes autoritários no passado. Minha mãe nasceu na Itália no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial e, junto à sua família, viveu os horrores do fascismo, do nazismo e do extremismo, e tudo que antecipou esse momento sombrio do mundo. Parte de nossa família foi morta por eles. Sabem o que mais dói? É ser chamado de fascista pelos esquerdistas, sendo que nossa família foi morta por esse regime assassino. No Brasil de hoje, vivemos algo parecido com o que já vimos na Europa nos anos 30. Essa história precisa ser contada para que nosso país não siga esse mesmo caminho. Meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia relativa, ou também, mais popularmente conhecida, ditadura do judiciário. Hoje acontecerá a troca da presidência da nossa magnânima, divina Suprema Corte. Sai da presidência o Barroso, depois de algumas crises de choro, muito mimimi, inclusive achando que está pensando até em fazer um retiro espiritual e que vai sair do STF, sim, há essa possibilidade. Eu acho que o Barroso acredita que saindo do STF, abandonando o seu cargo, ele não sofrerá as consequências, né, como lei Magnitsky, que muito provavelmente virá até ele. E entra no lugar dele o Edson Fachin, um notório apoiador do MST e da Dilma. E aí a imprensa, que sempre defendeu essas ações do Alexandre de Moraes, dizendo que elas eram democráticas, sempre falando que nunca houve nenhum atropelo, nenhum desrespeito ao devido processo legal, e, na verdade, até acusando aqueles que criticam essas decisões como golpistas ou fascistas ou extrema-direita, solta uma matéria hoje onde eles, talvez inadvertidamente, admitem que o STF descumpre as regras e, basicamente, eles admitem que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte deu um golpe no Brasil. E eu não estou exagerando. A matéria está aqui, eu compartilho ela com vocês. O que pensa a Folha? Então, é a Folha que está dizendo isso. Vamos lá. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Então, na manchete, admitindo que o STF está fora de controle. Eles não estão conseguindo mais se conter. Aí, vamos lá. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos. Espera aí. Então aqui, tá vendo? É o jornalismo burro, né? Eles estão admitindo que o julgamento do Bolsonaro foi um julgamento com ativismo, coisas inéditas, né? Heterodoxias e excessos. Excessos, entenda-se, atropelo constitucional, desrespeito à liberdade de expressão, desrespeito à defesa. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF, aqui eles estão definindo o golpe, ó. O STF tomou para si tarefas que caberiam à PGR. Então, beleza, o STF é um tribunal de exceção. Invadiu a seara do legislativo, como quando alterou o marco civil da internet. Olha só o que a Folha pensa, gente. A Folha pensa o quê? Olha, o STF deu o golpe, mas aí o editor vira e fala assim, cara, não fala isso não, fala de uma maneira mais... usa os eufemismos aí, fala de uma maneira mais educada. Não, então tá bom, não vou falar que o STF deu o golpe, não. Vou falar que o STF tomou os poderes do PGR, do Legislativo, mudou o marco civil da internet, age com ativismo, heterodoxias e excessos. Não falou a palavra golpe aqui, mas descreveu exatamente o que seria um golpe do judiciário. Aí mais embaixo, olha aqui. Entre elas estão em especial os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes, como o das milícias digitais, aberto em 2021 e destinado a vigorar em 2026. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Peraí. Então o Alexandre de Moraes está desrespeitando a toga para perseguir pessoas que pensam diferentes dele? É mais ou menos isso? É isso que está acontecendo? E aí vai. Além de tomar para si tarefas que em circunstâncias regulares caberiam à Procuradoria-Geral da República, o Supremo também invadiu nos últimos anos a competência do Legislativo, como quando se arvorou modificar o marco civil da internet, prejudicando a liberdade de expressão e a segurança jurídica. Tá, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é a Folha de São Paulo, que tem um viés de esquerda.
Agora, Moraes, eu acho que, seguindo a coerência que o senhor tem demonstrado ao longo dos últimos anos, o certo seria colocar a Folha de São Paulo também no inquérito das milícias digitais. Porque o que eles estão escrevendo ali é justamente o que nós estamos falando há vários anos, o que acarretou na nossa inclusão no inquérito das fake news, busca da Polícia Federal nas nossas casas, derrubada das nossas redes, bloqueio de contas. Só que nós estamos agora lendo um artigo da Folha de São Paulo. Agora não sou eu mais que estou dando essa opinião, é a Folha de São Paulo. Então, assim, eu acho que pelo bem da nossa democracia, no mínimo, a Folha de São Paulo tem que sofrer uma busca e apreensão, tá? E também ter, obviamente, suas redes sociais bloqueadas. E para concluir, no UOL, Fachin assume STF sob sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso. Aí olha a primeira linha. Os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Pera aí. Então aqui até o UOL, esse é esquerdista ao extremo, tá? Até o UOL tá admitindo que os julgamentos do STF são políticos? Então a condenação do Bolsonaro foi política e não técnica? Por isso ela deveria ser, então, anulada. Vocês entendem? A anistia geral, total e restrita não é por causa do Bolsonaro e nem só por causa dos presos. É para resgatar a segurança jurídica no Brasil, que foi destruída por alguns membros da Suprema Corte. É só isso. Nós da direita não queremos que seja fechado nenhuma instituição, nós queremos que a Constituição, devido ao processo legal, seja seguido. Só que parece que hoje no Brasil você pedir isso é a coisa mais antidemocrática que você pode falar. Então, fica aí um artigo da Folha de São Paulo, que com certeza agora a Folha de São Paulo vai ser colocada no inquérito das fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, pelo bem da nossa democracia. É um absurdo aceitar que um jornal da envergadura da Folha de São Paulo fale isso aqui, ó, que o Supremo está fora de controle, que ele pegou o poder da PGR, que ele pegou o poder do Legislativo, que ele está fazendo excessos, que ele está fazendo um ativismo. É um absurdo, não pode. Isso pode acabar com a nossa democracia. Então, prisão para todo mundo na Folha de São Paulo, tá bom? Lei anti-Magnitsky cria comissão para avaliar sanções estrangeiras como as de Trump. Matéria longa, trouxe os principais momentos para a gente entender. Embora inspirado na decisão de Flávio Dino, de agosto, que ficou conhecida como o bloqueio dos bloqueios de ativos no Brasil por ordens unilaterais vindas do exterior, o projeto de lei não determina o bloqueio imediato do cumprimento de qualquer sanção. Tem que passar por um colegiado de pessoas muito célebres e inteligentes. Na avaliação das autoridades envolvidas nas discussões sobre o projeto, isso poderia servir como salvo-conduto e transformar o Brasil num território livre para quem toca o terror, traficantes internacionais e outros tipos de criminosos atingidos por sanções como a Magnitsky. Porque assim, o cara toma sanção, mas a sanção não já tá valendo. Calma, tem que ver se o que é que os iluminados no Brasil vão decidir. Daí a criação do colegiado, copiado do modelo europeu, de acordo com fontes que tiveram acesso à minuta. O projeto determina que toda e qualquer sanção só poderá ser adotada ou descartada por decisão dessa comissão, que terá representantes do Judiciário, do Executivo, o Parlamento, da PGR e da AGU. Eu não sei para que ninguém do Judiciário, eu não sei para quem alguém, sabe, do Parlamento, PGR. Eu acho que podia ser uma decisão do Supremo. Monocrática. Acabou. Eu nem acho que precisava ter lei. Eu nem acho que precisa mais de Constituição. Eu acho que eles são melhores do que a Constituição. Assim, bancos e empresas teriam que consultar a comissão antes de aplicar sanções, ficam de fora desse arcabouço tratados internacionais ou de instituições multilaterais às quais o Brasil seja ligado, como a ONU, né? Instituições globalistas aí podem empurrar sem medo de ser feliz, porque esse tipo de decisão jamais alcançaria, né, alguém da elite política, econômica e jurídica do Brasil. Aí vem o Estadão. Lei Magnitsky. Gilmar diz que bancos têm entendido que sanções dos Estados Unidos não são aplicáveis no Brasil. Bom, tá falando, não é? Fala complicada. É como se ele estivesse dizendo para o mundo que a lei no Brasil não vale, ou seja, os bancos estariam descumprindo o que se espera, o que pode colocar os bancos numa situação que talvez o Departamento de Tesouro, a FAC e outros grupos aí queiram punir, multar, sancionar. Eu sei que a fala do ministro Gilmar Mendes foi a seguinte: até aqui,
os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento, disse a jornalistas, depois de participar em evento em Lisboa. A Renato pergunta, né? Mas e aí, a Febraban concorda com isso? Uma fala como essa pode gerar repercussão internacional. E eu até adianto, essa fala gerou. Tanto que você vê, né? Aliado de Eduardo Bolsonaro, deputado republicano, pede explicações ao Tesouro sobre sanções contra Moraes. O deputado republicano dos Estados Unidos, Rick McCormick, enviou uma carta ao Departamento do Tesouro com questionamentos sobre o cumprimento das sanções impostas pela Magnitsky contra Moraes. O documento, ao qual a coluna teve acesso, é datado de 1º de outubro e também direcionado à Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, que é a OFAC. O parlamentar, que tem relação com Eduardo Bolsonaro e outros nomes próximos ao ex-presidente, questionou, por exemplo, quais são as obrigações específicas que se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o ministro sancionado permanece ativo na Suprema Corte do Brasil. Entre as perguntas de McCormick ainda está se o OFAC emitirá orientações para governos aliados, organismos multilaterais ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade diante dessa situação extraordinária? Não, vai ficar de braço cruzado, vai fazer o quê? Ops. Aí, Renato, traz mais algumas ponderações. O deputado americano quer saber quais obrigações passam a valer para bancos, fundos e gestoras dos Estados Unidos com exposição no Brasil. Quer também entender como lidar com a chamada exposição indireta, decisões judiciais e regulatórias que carregam a assinatura de alguém que entrou na lista Magnitsky e levanta a questão central: como impedir que instituições financeiras caiam em descumprimento de sanções apenas por seguirem ordens legais brasileiras? Na sequência, ele pede que o Tesouro se reúna com a SEC. A SEC é uma espécie de CVM deles, né? É uma espécie de CVM. Não é... É um pouco diferente, mas tome a CVM como exemplo. O Federal Reserve e o FSOC, o Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira, para medir o impacto sistêmico dessa situação inédita, também pressiona a OFAC a ampliar o alcance e orientar organismos internacionais como o FATF e o IOSCO, além de governos aliados, para que haja uma resposta coordenada. O recado não é apenas para bancos. O alvo se estende a fundos, gestoras e todo o ecossistema financeiro, que ainda insiste em tratar risco de sanção como detalhe técnico. E tudo isso no dia que, em Brasília, o mercado finge não notar a tentativa de criar uma comissão para relativizar as sanções da Magnitsky, como se fosse possível negociar com a lógica do sistema financeiro internacional. Será mesmo que, se o Departamento de Tesouro for para cima de alguma instituição brasileira, o sistema financeiro internacional fala: não, eu não estou nem para os Estados Unidos, aqui não está valendo? Eu acho que a tendência não é essa, né? E aí, como eu tinha comentado, né, na introdução, quem fala demais, às vezes acaba dando bom dia a cavalo. Pelo menos esse é o ditado que eu aprendi. E segundo a Bela Megali, o parlamentar americano, aliado de Eduardo Bolsonaro, se sentiu motivado a se movimentar por conta da declaração de Dilma Mendes. Ali, ó. Declaração de Dilma Mendes motivou carta de deputado dos Estados Unidos sobre sanções contra Moraes. A declaração de Dilma Mendes foi o estopim de uma carta enviada pelo deputado republicano dos Estados Unidos, Rick McCormick, ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, perguntando aí como é que anda, né, o cumprimento da Magnitsky. Na quinta, em um evento em Lisboa, Mendes disse que o entendimento dos bancos brasileiros é que a Magnitsky não teria efetividade sobre as instituições nas operações em território nacional. Após a declaração, Eduardo Bolsonaro, nosso fritador de hambúrguer, procurou o McCormick, que é seu aliado dos Estados Unidos, e articulou a iniciativa. Mais uma do Eduardo, fala dele, viu? Mais uma do menino Eduardo. E ele não para, viu? É ele e ele de novo. Saindo um pouco da questão da Magnitsky, mas falando dos Estados Unidos, vocês viram que lá
na Assembleia Geral da ONU, o Trump falou que rolou uma química com o Lula e tudo mais. E aí começaram a aparecer vários pais das crianças. Todo mundo querendo puxar uma coisinha, né? Um lugarzinho para falar que não, foi graças a mim, foi graças a mim, foi graças a mim. E aqui temos o João Dória, para também falar sobre isso. A Tsuki até ironiza, né? Dória acredita a química de 39 segundos entre Trump e Lula a uma conversa com o assessor qualificado de Trump. O Dória galanteador, né? Conseguiu seduzir. Rapaz, aí ele conseguiu tirar aí, né, a fala do Trump. Esse Dória é demais. O amigo aí do Flávio Dino. Escute só. Estava um assessor qualificado do presidente Donald Trump. E ele nos disse ali numa conversa ampla, aliás, não foi uma conversa tão reservada assim, os empresários brasileiros, também figuras da política do Brasil, acompanharam esse diálogo. Ele diz claramente que, havendo possibilidade de se avançar no entendimento entre o governo Trump e o governo Lula, ou seja, entre o governo americano e o governo brasileiro, que isso teria condições e possibilidade de evoluir, independentemente das posições políticas externadas pelo presidente Trump, notadamente em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou claramente o caminho e a luz de que esse entendimento poderia ocorrer, como de fato, 2 semanas depois, naquele encontro casual nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, entre o presidente Trump e o presidente Lula, houve ali já uma comunicação, eu diria, construtiva, que pode ajudar a promover um encontro pessoal. Eu torço, Uribe e Larissa, pelo bem do Brasil. Eu não tenho a visão ideológica de quanto pior, melhor para o Brasil. Eu torço pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil, um encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria muito positivo para o Brasil, para a economia brasileira e para uma relação centenária entre 2 países que sempre se respeitaram e sempre tiveram uma multilateralidade muito positiva, muito boa. E é o que eu desejo. E eu tenho certeza que, havendo este encontro, acelera-se esse procedimento. Tá vendo aí, né? Agradeço ao Dória. Grande João Dória. Pois bem. E a reunião, hein? Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. Tá todo mundo se movimentando, os empresários, mas até agora, nada. Aí a justificativa até o presente momento é que assim, ó, o governo brasileiro vê shutdown nos Estados Unidos, negociações do conflito Israel e Hamas como empecilhos para que a reunião seja marcada nos próximos dias. Diplomatas acreditam, no entanto, que em breve norte-americano habilitará interlocutores para acertar detalhes da conversa. Né? Até agora nada. Isso porque pintou um clima maravilhoso. Eu não sei, eu acho que se tivesse tido uma química boa mesmo, já tava pelo menos um pouquinho mais adiantado. Pelo menos só um tiquinho assim mais adiantado. Parece que não tá andando tão rápido aí como Dória e a imprensa brasileira tentaram vender. E também tratando de Estados Unidos, a gente começar a falar de coisas que para mim são mais interessantes. Eu tava passando lá no Twitter, eu vi isso aqui. Eu não vi repercussão na mídia nacional. Você pode ver aqui, né, um documento oficial do governo americano, do DOJ, né, United States Department of Justice, né, o Ministério da Justiça deles. E o Samuel Pancha diz o seguinte: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou informações sobre o acordo de leniência da Odebrecht com o governo dos Estados Unidos para avaliar se houve omissão e inconsistências na aplicação de políticas do DOJ. Essa revisão pode levar à reabertura do caso Odebrecht se provada omissões. O suposto problema no plea guilty da Odebrecht em 2016 é que a agregação de fatos por país omitiu identificação e notificação de vítimas estrangeiras, resultando em restituições insuficientes. Isso contrasta com casos posteriores, Embraer e Glencore, onde ferramentas de restituição foram usadas. Isso porque pintou uma química, né, maravilhosa aí entre o Trump e o Lula. Até agora isso não se materializou, né, em resultados reais para a turma do PT. Mas vamos lá, que agora tem muita coisa pra gente falar. Gente do céu. Trump, nas últimas horas aí, fez um tweet que rendeu e muito. Inclusive fez o termo Project 2025, né, Projeto 2025, parar no Trend Topics mundial.
Tô eu aqui na Austrália, né, no meu celular, no computador também, tô vendo aqui, trends no mundo, projeto 2025. Eu fui clicar, eu tinha até visto esse tweet no outro dia, mas eu não tava entendendo a dimensão que a coisa tava tomando. E para minha surpresa, até algumas coisas, a imprensa nacional começou a cobrir, a Globo falando sobre isso. Esse daqui é o tweet em inglês, vamos colocar na tradução do Google, que é essa daqui. Tenho uma reunião hoje com Roosevelt, do Projeto 2025, para determinar quais das muitas agências democratas, a maioria das quais são uma farsa política, ele recomenda que sejam cortadas e se esses cortes serão temporários ou permanentes. Não acredito que os democratas da esquerda radical, que me deram esta oportunidade sem precedentes, tá meio ruim, né? Não tá certo. Não acredito que os democratas me deram essa oportunidade sem precedentes. Eles não são pessoas estúpidas, então talvez esta seja a maneira deles de querer silenciosamente e rapidamente tornar a América grande novamente, né? Presidente DJT, né? Donald, sei lá, J, não sei o J do que Trump. Aí, vamos tentar entender o que é que está acontecendo, né? Nos últimos dias, chegou no ponto que os Estados Unidos, diferente do Brasil, porque no Brasil fica sem orçamento, né? Aí fica sem orçamento, você não vota... né? A LDO não volta nada e vai empurrando. Tanto que o orçamento do ano passado foi votado esse ano. Nos Estados Unidos não é bem assim. Se você não tem dinheiro, aí tudo para. Não tem dinheiro. E aí estava se discutindo isso, cara. A gente tem que passar aqui um projeto de lei para abrir espaço no orçamento, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E os democratas cruzaram os braços e falaram, não, a gente não vai fazer isso daqui, a gente não vai votar, acabou. E aí que eles chamaram de shutdown, né? Que seria assim, o fechar tudo, desligar. Desligou o computador. E aí a imprensa brasileira começou a noticiar. Tá aqui a Globo. No segundo dia de shutdown, Trump promete cortes em agências democratas e mira em adversários políticos. Ué, ele vai mirar em quem? Nos aliados, é? Ele tem que mirar realmente no adversário político. E o que Trump está chamando de agências democratas, você tem que pensar, mas como assim agências democratas? Então, existe a percepção que na administração pública americana, na burocracia estatal, você vai ter alguns grupos, alguns setores que não são instituições de Estado, mas instituições de partido. Vou dar um exemplo, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. A USAID. A USAID, por mais que esteja ligado ao governo americano, no frigir dos ovos, a USAID, sabe, é do Partido Democrata, é o Deep State americano atuando aí para promover a sua agenda ao redor do mundo. Pois bem, no segundo dia de paralisação parcial do governo federal, o shutdown, Trump afirmou que o momento é perfeito para aprofundar cortes na administração pública e, de forma irônica, agradeceu à oposição pela oportunidade sem precedentes, com promessas de demissões que chegariam aos milhares e redução de verbas. Olha, acabou o dinheiro. Se acabou o dinheiro, eu tenho que cortar. Porque não tem mais dinheiro. Então, vocês estão me dando a justificativa perfeita para eu passar o facão e cortar e demitir e fazer o que eu quero. Enfim, Trump tenta usar o impasse orçamentário para avançar com sua agenda e golpear pautas democratas. Mas, por enquanto, a população vê, né, e os governistas como o vilão da crise. Aqui é a opinião da Globo. Aqui é a opinião da Globo. Em publicação na Truth Social, Trump disse que se reunirá nessa terça com o diretor para o orçamento da Casa Branca, Russell Vought. Vamos chamar de Russ. Para determinar quais das muitas agências democratas sofrerão cortes e se esses cortes serão temporários ou permanentes. Você já percebe que faltou uma maior caracterização do Russ? A Globo só falou, não, é o cara que é o diretor para o orçamento da Casa Branca. Só que no tweet do Trump, ele tá falando quem é que é o Russ, que é do Projeto 2025. A Globo não citou isso. Isso é importante. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas enfim, ele não revelou quais agências estava falando, mas nas entrelinhas sugeriu que seriam órgãos destinados, por exemplo, a ações ligadas a meio ambiente, transição energética, tradução, agenda de esquerda. Aí a Globo vai dando exemplos. Na véspera, o Russ afirmou em publicações no Twitter que ao menos 2 projetos de grande porte tiveram as verbas suspensas. Aí, um que era em Nova York, um bastião democrata, né,
que os democratas vão acabar perdendo. Ao justificar a suspensão, ele disse que as autoridades locais seguiam princípios inconstitucionais de DEI, sigla para diversidade, equidade e inclusão. Os projetos woke, né? Um monte de agenda identitária maluca dentro de um prédio de infraestrutura. O pacote de cortes do Ross incluiu ainda quase 8 bilhões de dólares, foi 7,6, não foi 8 não, ligados a ações climáticas chamadas por ele de nova fraude verde. E aí o Ross ainda disse, né, que os projetos serviam para impulsionar a agenda climática da esquerda. Antes da gente avançar, já desde provocação, vocês conseguem imaginar um governo no Brasil, né, liberal meu, um governador democrático, trazendo para perto alguém para lidar com as finanças do Estado, uma pessoa com a visão que a administração pública não vai patrocinar a agenda woke. Não vai patrocinar essa agenda aí de identidade de gênero, nada. E que bata no peito frente projeto de mudança climática, transição energética, mercado de carbono, que bata no peito e fale que isso é uma agenda climática da esquerda, ainda vale e chame de nova fraude verde. Vocês conseguem ver alguém assim? Eu queria muito ouvir da boca dos governadores democráticos o que eles acham da administração Trump. Ver assim, não é falar platitude, não, governo de direito, não. Ouvir. O que é que você tá achando? Mas me conta o que você tá achando mesmo, até para saber se um governador democrático ele tem interesse em saber o que se passa em um dos principais países do planeta, né? Ou se ele tá tão alheio da política que nem o que se passa nos Estados Unidos ele tá sabendo. Ele não tem tempo. Ele é governador democrático. Aí vamos lá. Um dos idealizadores do Projeto 2025, um ideário conservador do qual Trump tentou se afastar na campanha, mas que foi abraçado por ele após ser eleito, o Ross é um veterano de Washington e favorável a cortes maciços na máquina pública, bem além do que o Congresso parecia disposto a fazer. A direita no Brasil, ela meio que já abraça essa causa, né? Diminuir o tamanho do Estado. Mas diminuir o quê, gente? Diminuir o quê? A gente tem que dar o próximo passo. A gente não pode ficar, sabe, igual barata tonta e com esse discursinho simplório. A gente vai cortar imposto. Boa. De onde? De onde que vai cortar? Vamos acabar com a mamata. De onde? Vamos reduzir o tamanho do Estado. Onde? Lá eles sabem onde eles querem cortar. E agora, finalmente, que cito para 2025, já a gente vai chegar a essa conclusão. Ele é um especialista sobre como funciona o sistema, afirmou ao Wall Street Journal o estrategista republicano Kevin Madden. Os democratas não suportam, mas privadamente, certamente, gostariam de ter uma versão dele em suas linhas. E eu também gostaria de ter no Brasil alguém desse quilate aí dentro da direita. Quem na direita tem realmente o conhecimento da máquina pública, no sentido das contas públicas, capaz de se perguntar quanto o Brasil está pagando de juro, os políticos da direita já não sabem. Sabe quanto é que está se pagando de juro? Quanto se tem, sei lá, por ano de renúncia fiscal, benefício fiscal, que talvez seja um lugar que você consiga atacar para sobrar dinheiro, né? Porque muitas dessas renúncias fiscais e benefícios estão indo para os campeões nacionais. O Zema mesmo apoiou um projeto desse lá em Minas Gerais, que, rapaz, de forma curiosíssima, ajudou o Salim Matar da Localiza, que é um dos empresários simpáticos e que fazem doações para membros do Partido Novo. Então, assim, você tem que conhecer esses números. E parece que o Ross conhece. E tá falando aí, o Trump falou que vai conversar com ele para cortar tudo. Ver quais são as agências que tem que cortar. E aí estão citando para 2025. Mas vamos lá. Antes de adentrar um pouco mais no projeto, que não é a primeira vez que a gente fala dele aqui no canal, inclusive está no Atlas, de janeiro de 2024, a Kamala Harris resolveu falar sobre isso. O projeto 2025 era o plano de Trump para tomar o poder descontroladamente dentro do governo federal e restringir as liberdades dos americanos. E ele está implementando isso bem diante dos nossos olhos. O tweet do Trump machucou. A Kamala foi para cima.
O governador da Califórnia, o estado mais à esquerda dos Estados Unidos, quem é Nova York perto disso? Também pode ser maior. Ele tá ali, ó. Trump tentou se distanciar do projeto de 2025, mas depois de 9 meses, ele já colocou 48% em ação. E agora, com sua paralisação, ele está totalmente envolvido, abraçando os cortes desastrosos e as políticas divisivas do plano. Tem uma thread do Felipe Martins que eu sempre não. Eu já devo ter comentado essa thread umas 10 vezes, que ele fala assim, ó. Os conservadores de direita no Brasil precisam compreender como se dá a dinâmica das forças em Brasília. Tem várias forças diferentes, né? Tem o centrão, tem a esquerda, tem o judiciário, tem um lobby de setores diferentes, tem os conservadores, tem os militares, tem os concursados. Entender essa dinâmica, se tornar as forças mais fortes para avançar com sua agenda, tá? Qual é a agenda da direita? A direita não tem uma agenda. Tem algumas ideias do que a direita não quer. Lá nos Estados Unidos, além deles possuírem uma agenda, eles têm a quantificação de quanto essa agenda já andou. E só tem como ter essa quantificação se você tem uma agenda. E se você tem uma organização. 48% em 9 meses. 9 meses, 48%. O bicho fez muita coisa, hein? Fez muita coisa. Vamos lá. Julho de 2024. O Trump negou o projeto 2025 e agora ele está colocando em prática. Ele negou simplesmente porque ele vinha sendo muito criticado na época, na imprensa. Estava gerando um certo desgaste. Aí o Trump meio que fingiu que não era com ele, mas qualquer pessoa com mínimo discernimento sabia disso. E a gente chegou a relatar isso lá no Atlas, falando, o Trump vai seguir o projeto 2025. Cara, não esquece. Postagens que estão lá no Atlas, né? Você vê aqui, ó, o José, 21 de julho de 2024. Os caras têm um projeto. A corrida presidencial é para conquistar os votos. Não vi nada dele se afastar do projeto pelo discurso na convenção. Aí tu coloca até aqui o recorde, diz, ó, Michigan. Ele se afasta do projeto mais uma vez. Diz que não sabe do que se trata, chama o projeto de muito conservador, direita radical, né? Quem está nesse projeto. Como eu disse, isso pode ser uma jogada dele e até acho... E até certo ponto ele está certo, pois precisa de outros votos, só acho que foi demais ele chamar envolvido nesse projeto de direita radical, mas enfim, política. E na época o Trump estava sendo muito criticado, inclusive lá o Nick Fuentes, que não era muito amigo lá do Charles Cake até atrás, falando que o Trump era um frouxo, era um covarde. É a direita intergaláctica. A direita intergaláctica americana. Aqui foi essa postagem também, né? Mais um intergaláctico dos Estados Unidos. E aqui você vê uma pessoa com um mínimo de cérebro. Esse Jackson, ele fez uma tabelinha que tem Agenda 47, que é o que o Trump falava que era dele. Não, eu não tenho um projeto 2025, meu Agenda 47. Aí ele coloca aqui Agenda 47 e o projeto 2025. E fazia as comparações. E ele falava, gente, o projeto 2025 e a Agenda 47 são basicamente a mesma coisa. Não se deixe enganar por Trump, é apenas comercializando com um nome diferente, sabe? É a mesma coisa. Acorda, sabe? Não fica se fazendo de trouxa. Acorda pra vida. Às vezes o político não vai falar tudo, né, com todas as letras. Por questões estratégicas, dá uma acalmada aí. Segura a onda. Mas vamos lá. Vamos voltar para o que está acontecendo agora. Aqui a postagem oficial em inglês. Aqui a tradução do Google. Lembra quando o Trump mentiu e disse que não sabia o que era para 2025? Lembro. Aí um perfil de direita que faz meme tá ali, ó. Imagine não saber que você está sendo trollado. O Trump estava enganando todo mundo antes da eleição. Qualquer idiota sabia disso. Aí ele fala, o idiota do Ross é o responsável pelo orçamento da Casa Branca. Não é uma trollagem isso não. Sentiu. A esquerda tá triste, tá preocupada, porque a mamatinha deles, a Rouanet deles, sabe, a Alceidezinha deles, ó, vai acabar. Os projetinhos woke vai acabar. A agendinha SG vai acabar, vai passar tesoura. Sabe onde é que tem que cortar. Aí os perfis direitos estão fazendo a festa, né? Tá ali, ó. Últimas notícias. Trump vai se reunir com o mestre de projeto 2025, Ross, para começar a cortar um grande número de empregos e agências federais.
Que porcentagem do governo federal você gosta de ver eliminada? Tu vê os comentários, pessoal, 90%. Demite todo mundo. Demite aí todo mundo, que eu não quero saber. Os democratas vêm gritando não aos reis há meses, e com a paralisação de Schumer, eles deram ao Trump o poder de um rei, divertido. E sim, o projeto 2025 sempre foi o plano porque ele salvará a nação. O projeto 2025 avançou mais rápido do que eu poderia imaginar, afirma o autor do livro sobre o ideário conservador nos Estados Unidos. A Globo entrevistou David Graham, que é um cara de esquerda, que lançou um livro, inclusive, já está traduzido por português. Veja como são as coisas. A direita brasileira sequer parou para ler o projeto 2025. A esquerda já leu, já fez a sua versão rebatendo e já publicou até em português. Mas antes de a gente avançar isso daqui, para você entender por que lá as coisas estão andando e por que o cara colocou aqui esse título, né? O projeto avançou mais rápido do que eu poderia imaginar. O que é o projeto 2025? Tá aqui, ó. Se você pegar o Atlas de janeiro de 2024, você vai encontrar essa imagem e tudo mais. E no Atlas de janeiro de 2024, deixa eu ver se ele tá aberto aqui. Não tá, não. Deixa eu ver se tá... Não, acho que não vai abrir aqui, não. Não, esse aqui mesmo. Ah, tá aqui. Aí, ó. Ele tava meio aberto. Aqui, ó. Aqui tem umas coisinhas. Deixa eu passar, só pra mostrar a imagem. Aqui, ó. Mostrei o momento como era o índice. E eu deixei pra... Eu só abordei um capítulo em 2024, que foi o capítulo de economia. Analisando o que é que eles estavam discutindo, inclusive em relação a China, BRICS, tudo mais. Já se falou na questão tarifaço, né, uma nova abordagem econômica. A gente abordou tudo isso lá. Mas vamos continuar. Por que tá avançando tanto, né? E ainda tá falando... E essa história das agências? Pois bem, esse documento, que por alguma razão tá aparecendo aqui em cima do número de páginas, ele tem quase 1000 páginas. Tem quase 1000 páginas. O projeto 2025. Vou dar aqui um zoom. Lá, como é que vai, os autores, quem contribuiu, tudo mais. Aí vem. Tomando as rédeas do governo. A primeira parte. Tomar as rédeas. É garantir que o poder está em suas mãos. Aí depois tem, né, a defesa do comum. Aí coloca várias coisas. O welfare, né, sei lá, o geralzão do que fazer para manter as coisas meio que funcionando. Que é a terceira parte. Só está dividindo em 3 partes. Aí vamos lá. Tomar o governo. Os caras começam falando do quê? Do gabinete da Casa Branca. Começando do núcleo duro e vai expandindo. Depois, o gabinete executivo do presidente, que é o Russ, que escreve. Esse aqui é o homem do dinheiro. Esse é o homem que sabe o que é que tem que cortar. Depois, agências centrais pessoais, né? Gerenciando a burocracia. É a terceira parte do primeiro capítulo. Lá a galera já estava preocupada desde o início com o quê? A gente tem que acabar com essa sacanagem aí, velho. A gente tem que ir pra cima dessas agendas. Mas eu nem vou entrar nesse capítulo aqui. Aí vai pra parte do comum. Aí fala o Departamento de Defesa, Departamento de Segurança Interna, Departamento de Estado. Isso daqui eu acho que valeria a pena a direita brasileira ler. Vai encontrar muitas respostas para o que está acontecendo no Brasil. Magnitsky aqui dentro. 30 páginazinha, vale a pena ler. Depois vem, ó, agências de mídia e um capítulo inteiramente dedicado para Agência para International Development. Desenvolvimento Internacional. AID. Se a gente colocar a letra U e S primeiro, né? United States USAID. Será que é um capítulo inteiro sobre a USAID? Quando você clica aqui, a missão, né? Agência para o Desenvolvimento Internacional, liderada pelo governo americano internacionalmente para desenvolver, enfim, né? E prospectar e colocar para andar programas de assistência. A USAID ajuda a comunidade, pô. Isso é o que deveria ser fazer. Ou seja, é um capítulo inteiro sobre a USAID. Aí fala do histórico, que nasce lá no governo do Kennedy e tudo mais. Aí começa a falar do trabalho dela com as ONGs. Aí vai avançando. Aí depois
do que tem, como é que ela funciona, tipo assim, como a Alceide trabalha em relação ao Ministério das Relações Exteriores, à política externa. Aí começa a falar de alguns episódios que a Alceide participou. Depois ele vai olhar por regiões. Aí aqui, ó, como a Alceide participa na questão do avanço da agenda climática, como a Alceide participa para avançar com a agenda woke, como a Alceide proteger a vida, né? Não tem nada de proteger a vida, que é direitos reprodutivos, é aborto no final do dia. Enfim, aí vai falar um monte de coisa, aí, religião, aí depois vai falar sobre nas regiões, aqui ó, a saúde ao redor do mundo, tá, várias coisas. Vai descendo aqui. Deixa eu ver. Aqui falando do setor privado na América. Aqui vai aqui outros escritórios e, sei lá, cargos importantes ligados ao Alceide. Aqui, ó. Aí vem por região. Como é que funciona lá o Alceide na Ásia? Depois no Oriente Médio. Depois na África. Aí depois fala da América Latina. Aí vai. Aí depois fala de pessoas, tudo mais. É conclusão, né? A próxima administração conservadora vai ter uma oportunidade única para realinhar as forças internacionais de assistência americana junto aí aos interesses nacionais. Se eu não me engano, nesse capítulo, inclusive, ele está falando sobre questões jurídicas. Deixa eu ver se está aqui. Tinha alguma coisa ele falando de... Aqui, ó. O que deveria fazer? O próximo administração americana deveria focar nesse programa, né? O que é que a Alceide deveria fazer? E coloca aqui, ó. Focar os seus recursos para fortalecer os fundamentos do livre comércio, como direitos de propriedade, assim, claros, né? E um judiciário que funcione, né? Ou seja, meio que resolver judiciários que não... Porque é uma agência que atua internacionalmente em outros países, né? Então, assim, se o judiciário tiver meio disfuncional, o judiciário, você deveria ir para cima dos juízes. Então, assim, o que está acontecendo não é aleatório, mas parte de um plano. Então, quando você tem um plano, as coisas andam. Por isso que eu pergunto, qual é o plano? Onde vocês querem chegar? Qual é o projeto de Brasil que vocês têm? Sabe? Então tá aqui, ó, tá tudo bonitinho. Vou botar aqui pro início. Aí tá aqui, né? 900 páginas, rapaz. Falando dos ministérios, falando das agências. Eu tô falando, lê isso aqui. Pra se inspirar, nada, não precisa copiar o que eles estão fazendo, não. As soluções deles são para eles. O Brasil precisa de suas próprias soluções. Mas aqui inspira, precisa entender, cara, o que é isso daqui? O que é que eles estão discutindo? Ou seja, eles tentam entender o que é que a agência faz, eles tentam entender o histórico dessa agência, o que já foi feito no passado, até onde pode ir, peças-chave nessas agências. Por exemplo, quando você pega, vamos trazer para o Brasil, um estudo sobre o Ministério da Fazenda. O que é que tem dentro do Ministério da Fazenda? Aí você olha, pô, tem a secretaria disso, tem a secretaria daquilo outro, tem aquilo aí, pô, isso aqui é cargo-chave, isso aqui não é tão importante, não, isso aqui nem quebra muito a cabeça, bom, esse cargo aqui a gente tem que realmente garantir que tem alguém nosso, 100% alinhado, pra gente conseguir avançar com a nossa agenda. Então, quando você tem um plano bem direcionado, você consegue avançar com esse plano mais rápido. E você consegue quantificar... Mal. E você consegue quantificar o quanto o seu plano está avançando. Aí é fácil, né? E depois ainda querem comparar Bolsonaro com Trump. Trump tá jogando no modo fácil. Bolsonaro não ganhou essa colher de chá. Antes desse shutdown, antes do Trump falar que ia chamar o Russ do Projeto 2025, que o Trump pegou das peças centrais do Projeto 2025 e colocou, tu vai cuidar do orçamento. Tu aí... que dedicou tua vida para entender como é que funciona a burocracia estatal, o orçamento do governo e conhece muito bem a máquina pública, tu vai cuidar do dinheiro, viu? Tu vai cuidar do dinheiro, tu vai cuidar da porta do galinheiro. Aí, 4 dias antes, aqui a Globo foi entrevistar esse cara, escreveu um livro para 2025. Aí o que ele disse? Começa falando assim, ó, eu não tenho nada a ver com o projeto 2025. Bradou em meados de 2024, o Trump.
se referindo a um conjunto de ideias conservadoras capitaneadas pela Heritage Foundation, que vão desde restrições ainda mais amplas ao aborto até o fechamento de agências e departamentos federais como o da educação. Na ocasião, Trump tentava se desvencilhar dos aspectos negativos do plano usados pelos democratas para tentar demolir sua candidatura, só que o discurso não durou muito. Antes de tomar posse, pessoas ligadas ao projeto foram indicadas para cargos de confiança e suas primeiras ordens executivas traziam pontos defendidos pelos seus idealizadores. 48% avançou. O Trump já chegou na cadeira, ordem executiva assinando a 3x4, porque existia um plano. O Trump não é nenhum grande guru que tem as respostas para tudo, mas ele trouxe pessoas que claramente conseguem contribuir e ajudar. Em entrevista ao Globo, David Graham, autor do livro O Projeto, lançado no Brasil pela editora Zahar, que analisa as ideias e estratégias do plano conservador, disse estar surpreso com a velocidade com que as ideias do Projeto 2025 se tornaram ações de governo. Aí vamos lá para a entrevista. É possível ler seu livro e não perceber quantas propostas do Projeto 2025... É impossível ler seu livro e não perceber quantas propostas do Projeto 2025 estão sendo aplicadas na prática pelo governo Trump. O senhor imaginava que tudo aconteceria assim tão rápido? De forma alguma. Nós vemos documentos assim, como para 2025, de 4 em 4 anos, mas acho que este é um pouco usual em termos de organização e abordagem. São ideias que a extrema-direita defende há bastante tempo. Eu de fato acreditava que eles tentariam implementá-las agora, e talvez conseguiriam aprovar uma ou duas delas, mas fiquei assombrado com a rapidez com que avançaram em muitas propostas e também como conseguiram ampliar os poderes do presidente. O senhor menciona o projeto, que é uma estratégia de colocar o maior número possível de aliados em cargos de governo, não só de alto escalão. É um fator para o sucesso do Projeto 2025? Sim, isso marca uma grande diferença em relação ao primeiro governo do Trump, quando ele lidava com pessoas que talvez não fossem as mais qualificadas para seus trabalhos ou que não necessariamente estivessem alinhadas ideologicamente com ele. Vamos cortar para o governo Bolsonaro, Santos Cruz, queria regular a internet, Sérgio Moro, colocando Ilona Zabó, tentando colocar Ilona Zabó na máquina. E não faltam outros exemplos, né? Ciro Nogueira. Agora, há pessoas em sua equipe que estão ao seu lado, dispostas a executar suas ideias e que conhecem melhor o governo. Há pessoas que esperaram por anos uma chance para entrar no governo e aplicar essas políticas, e agora que estão ali, parecem determinadas a não perder essa oportunidade. Então o elemento político e ideológico com Trump agora é mais determinante do que um currículo estrelado? Sim. E também existe uma abordagem meritocrática que não exige apenas ter as melhores credenciais. Ah, eu tenho isso, eu tenho um curso disso, tá? Mas tu sabe colocar o que em prática? Então uma pessoa que entende que não é só tirar 10 na prova, que a vida humana tem muito de relação interpessoal, de fazer acontecer, botar pra andar. Tempo de casa na direita, né? O cara não chegou, não, surfista que chegou agora. E nada disso daqui é novo. Nada disso daqui é novo. Eu vou provar. Só pra mostrar pra vocês, né? Livro publicado, traduzido. E a direita brasileira sequer tem um projeto de país. Lá, a cada 4 anos aparece um. Aqui não tem. O último projeto de país que alguém da direita publicou no Brasil foi o do Enéas. Depois do Enéas só apareceram o do Temer. Eu não acho que vocês querem o do Temer, né? Porque eu não quero. O do Ciro Gomes. O do Aldo Rebelo, não sei se dá pra chamar de projeto de país, porque o do Aldo Rebelo é mais um livro, né? Que tá um quinto movimento. Eu também nunca parei pra ler, então não sei se... Tô vendo até meio que simplório nessa coisa. Mas ele lançou lá o livro dele, o quinto movimento. E tem um que é do General Vilas Boas. Mas direita mesmo, do Enéas. Ficou lá pra trás. E a gente precisa fazer essa autocrítica, né? Enquanto a gente sequer tem... Enquanto a direita sequer sabe o que é um projeto, sequer se debruçou sobre o do Enéas, lá a cada 4 anos tem, e a esquerda já está lançando no Brasil a versão traduzida para o que fazer para combater o que o Trump está fazendo. Mas vamos lá.
vamos voltar para quantificação. Por que o projeto de 2025 é perigoso? Não é apenas mais um documento de política, é um projeto de 900 páginas criado para transformar a presidência dos Estados Unidos em um poder quase ditatorial. Pronto. É um esquerdinha, né? Um petista americano. E se isso for implementado, a América não será a mesma. Ou inveja, viu? Ou inveja que eu tô. Aí vamos dar uma olhada. Isso daqui tudo, gente, é de janeiro de 2024. Eu não quis nem pegar o que eu abordei em vídeo, os cortes bonitinhos. Eu peguei só o recorte do Atlas, para vocês verem. Você entrava no site oficial e tava assim, ó. Construindo agora para uma vitória conservadora através de políticas, pessoal e formação. Contudo, distante de uma visão e conclusão enviesadas, seria pertinente analisar a fonte primária. Porque antes disso daqui a gente comentou sobre o que estava sendo na imprensa na época, sobre a 2025, sobre a página da Wikipedia. A gente estava, enfim, é um dossiêzinho básico. No site, o plano era apresentado da seguinte forma: não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Corta para o Brasil. Em 2022, elegemos várias pessoas. Das pessoas que foram eleitas para o cargo de governador, alinhadas à direita, quantos realmente colocaram para andar o projeto que começou com Bolsonaro? Que realmente abraçaram uma briga. Vamos mudar o Brasil. Vamos realmente botar para essa esquerda radical passar nervoso. Quantos? Ninguém, né? Porque nenhum é radical. Todos são governadores democráticos. Este é o objetivo do projeto. Ele se apresentará em 4 pilares que coletivamente abrirão caminho para uma administração conservadora eficaz. Perceba-se que havia uma preocupação nítida sobre a eficiência de um governo conservador, especialmente diante da estrutura e da necessidade de aglutinar pessoas para dela fazerem parte. Novamente, o Brasil era um exemplo claro desse problema exposto. Quantas vezes o então governo Bolsonaro teve dificuldade em conseguir pessoas para ocupar postos de base na estrutura governamental? Por quantas vezes isso foi motivo de boicote a projetos e planos dos mais variados ministérios? Isso aqui começa na página 312 do Atlas, janeiro de 2024. Aí vai lá. O cara que organiza, né, o cabeça organizador do projeto é o Kevin Roberts. Inclusive, você vê aqui o nome dele. Ó. Aqui, ó. Kevin Roberts. Olha aqui, ó. Kevin Roberts. Ele aí. O cara que organiza. Depois de me ler provocar bastante desconforto com seus inesperados discursos, ou próprio tem da voz, desta vez, quem fez os panelistas se ajeitarem na cadeira foi o presidente da Heritage Foundation, o Kevin Roberts. Vocês da elite são parte do problema. O cara foi lá para falar isso. Olhar no olho da elite globalista e falar: a gente tá indo atrás de vocês, viu? Estamos aqui porque vamos atrás de vocês. Os problemas enfrentados pelos Estados Unidos eram apontados não apenas por Vivek, mas também por Kevin Roberts, presidente da Heritage Foundation. Em um trecho de menos de 4 minutos, ele revelava as ações que seriam tomadas por um governo conservador assim que ganhasse as eleições e destacava que as elites políticas eram parte do problema. E por quê? Porque elas não enxergavam os mesmos problemas que o cidadão comum. Aí está aqui a entrevista. Uma entrevista que ele deu, né, que basicamente está o que ele falou em Davos. O que Davos pode esperar de um administrador republicano? Exclusivo para o The American Conservative, comentários de Kevin Roberts da Heritage Foundation. Aí tá assim, né? O moderador pergunta: se uma administração Trump chegar, que tipo de pessoas você acha que seriam os tipos de pessoas que eles trariam, né? O perfil das pessoas que o Trump iria indicar para a máquina. E o Roberts falava: o tipo de pessoa que entrar na próxima administração conservadora será governada por um princípio: destruir o domínio que as elites políticas e os tecnocratas não eleitos têm sobre a pessoa média. A gente vai para cima de vocês, vamos para cima do establishment. Tu consegue ver uma fala dessa na boca de qualquer governador democrático?
eu consigo ver na boca do Eduardo Bolsonaro, né? Na boca do Jair, porque fala o tempo todo. Agora faltam mãos, faltam pessoas dispostas a comprar essa briga. A agenda que cada membro da administração precisa ter é compilar uma lista de tudo o que já foi proposto no Fórum Econômico Mundial e se opor a todos eles no atacado. Se o Fórum Econômico Mundial está de um lado, nós estamos do outro. O Tarcísio não curtiu, hein, Cadeirudo? Quando o Klaus Schwab veio ao Brasil, Tarcísio chamou para lá para as bandeiras e bater uma foto. Qualquer pessoa que não esteja preparada para fazer isso, tirar o poder dos burocratas não eleitos e devolvê-lo ao povo americano, não está preparada para fazer parte da próxima administração conservadora. A resposta estava totalmente em conformidade com os planos para 2025, nos quais seria essencial para um novo governo contar com pessoas qualificadas para formar um projeto eficaz, especialmente ao considerar o critério de confrontar as normas e regras dos agentes internacionais como o FED, OMS, OMC, etc. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esqueci de mostrar... Deixa eu terminar essa entrevista do Roberts. O entrevistador tentou usar aquela entrevista para retratar o Fed como um defensor astuto da democracia liberal, né? O Fórum Econômico. Aqui tá errado, né? Era para ser Fórum Econômico, era para ser FEM, não Fed. Contudo, Roberts foi enfático ao colocar Davos em seu devido lugar e apontar que Davos é parte do problema. Aspas. O moderador perguntava o que o novo presidente Trump significaria retribuição. Você mesmo disse que quem não estiver com o programa não estará na administração. Uma coisa que Davos, você poderia dizer, as pessoas vêm aqui defender a democracia liberal, né? Então, se a ideia de que isso será varrido para debaixo da mesa faz parte da ideia, espero que não seja isso que ele quer dizer. O que você acha que ele quer dizer com retribuição? E o Roberts rebate. Irmão, é ridículo você ou alguém que descreva Davos como uma pessoa que protege a democracia liberal. Democracia não tem nada. Mas se bem que democracia liberal é o que eles defendem. Mas enfim, o recado que o Roberts passava lá era assim, ó. Eu quero levar para casa aqui a razão pela qual eu estou aqui em Davos. É explicar para muitas pessoas nesta sala e que estão assistindo, com todo respeito, nada pessoal, mas que vocês, né, fazem parte do problema. A tradução não está muito de boa, porque essa aqui é a tradução direta do Google. As elites políticas dizem que as pessoas comuns, em 3, 4 ou 5 questões, que a realidade é X, quando na verdade a realidade é Y. Né? A imprensa no Brasil mente o tempo inteiro. Estava evidente que os conservadores americanos se opunham às elites globais e sempre estariam ao lado do povo, do americano médio. Isso, mais uma vez, levantava comparações com o Brasil. Na gestão Lula, o país continuava a atender aos interesses da União Europeia, de Davos, do Partido Democrata e de tantos outros com a Agenda Verde. Mas quem estaria ao lado do povo? Quem ouviria e defenderia as propostas do cidadão comum brasileiro? Aí tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas eu coloquei aqui no Atlas. Era o seguinte, antes disso... Ah, não. Eu falei, foi da entrevista. Aqui. E o outro aqui é só falando da questão do povo alinhado. Eu achei que não tava não, mas tá. Ele fala, precisando de uma agenda governamental, que é só uma parte maior. Aí lá o Heritage Foundation, né, eles tinham uma planilha política, pessoal, um manual, né, de 180 dias, né, formação, não tem isso na direita no Brasil, né, Duda Lima confisca o dinheiro do PL, confisca no sentido que ele não permite que se use na fundação para as pessoas estudarem, nem nada, se bem que também tem uma coisa que para estudar não precisa de dinheiro, né? A própria classe política podia fazer. Aí, vamos trazer alguns exemplos do que está acontecendo. Os Estados Unidos, nesse presente momento, segue aí firme e forte com as suas empresas de tecnologia. A OpenAI, que é aí a criadora do ChatGPT, está planejando investir basicamente, né, usar 125 vezes mais energia. Tem uma capacidade de 125 vezes maior em 8 anos. Imagine, por quê? Você precisa de muita energia. Porque são muitos computadores. Pensa o seguinte, são vários computadores ligados ao mesmo tempo para conseguir te dar aquelas respostas que você pergunta para o ChatGPT. Mas inteligência artificial não é só isso. Então, quanto mais poder de processamento, mais você consegue extrair e colocar para andar. A Renato fala, né? Até 2033, a OpenAI projeta consumir 250 gigawatts de energia. É mais do que a Índia usa hoje e quase metade
da matriz dos Estados Unidos. Seria como erguer dezenas de Angra 3 em menos de uma década. Dezenas, não é uma, não, são dezenas. A revolução da inteligência artificial pode não ser decidida por algoritmos, mas pela capacidade de garantir energia em escala. Tu pode ter o melhor algoritmo do mundo. Tu tem capacidade energética para entrar nessa treta? O Brasil, refém de compromissos ambientais e da lógica de que sua função é apenas preservar, não produzir, assiste do fundão da sala, enquanto a empresa privada já se organiza para disputar energia no nível de países inteiros. Aí tu olha pro Brasil. Tá tendo julgamento supremo, né, para saber se pode construir a Ferrogrão. Aí o Amazônia Azul, que mudou de nome agora para Logística e Infraestrutura, comenta. No Brasil, ONGs e o partido do PSOL, né, tentam impedir uma ferrovia que reduziria emissões e descarbonizaria a matriz de transporte. Já a China, que construiu todas as ferrovias necessárias, chega a cobrir um rio inteiro, sem que uma ONG sequer questione. A China, como está aqui, está colocando enormes fazendas solares na água. Por quê? Porque quer usar a terra para agricultura. E no Brasil, tu não pode nem construir ferrovia. Estados Unidos expandindo o seu potencial energético. A China também. O Brasil você conhece. E aí tu vê isso aqui também. O governador da Califórnia, que estava ali chorando em relação ao Trump, aparece com a Marina Silva nessa linha. Tá tudo resumido aqui, ó. Brasil ignora Trump e fecha acordo com Califórnia para energia limpa. Brasil e Califórnia fecham um acordo climático, desafiando políticas de Trump e fortalecendo energia limpa e mercados de carbono. Só que isso daqui não está restrito ao PT. A parceria entre os governos Tarcísio e Lula para capacitar municípios sobre mudanças climáticas. A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo lança curso para gestores municipais, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Tanta coisa, bicho, para gastar energia, tempo e dinheiro. Vai gastar com isso, Tarcísio? Tarcísio adoram a GNSG, hein? Para agradar o mercado. O estado mais industrializado do país, em vez de puxar o debate sobre energia, produção, desenvolvimento, reforça o mesmo discurso que trava a infraestrutura, encarece os investimentos e transforma o planejamento ambiental em ferramenta de controle político. Mas o que também... Ah, não, ainda tem esse aqui, ó. A turma dos Soros, patrocinando um caderno inteiro, né, sobre a democracia ateniense no New York Times. É assim que eles corrompem o sistema, metendo grana para defender a pauta deles por aí. Trump tá certo em investigar as atividades dessa organização, viu? Tem que passar o trator em cima. O que me traz grande alegria é que olhar o seguinte: o tempo está passando e por mais que a classe política no Brasil ainda esteja, sei lá, meio distante de um cenário ideal, que a gente tem um projeto mais claro, uma coisa muito mais organizada, nenhum partido a gente tem, o povão está se politizando. Ontem o Flávio Bolsonaro colocou uma fala e perguntou pro povo: o que é que o povo acha? Flávio Bolsonaro falou assim, ó: numa guerra, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você concorda? Responda aqui nos comentários. Aí eu fui ler os comentários. E a maior parte dos comentários estão discordando dessa fala. Gostei muito dessa do Moreira. Tenho que memorizar essa. Na guerra, sim. Na política, não. Na política, o inimigo do seu inimigo é seu concorrente. E isso passa por um problema. Muitas vezes, as pessoas ainda estão presas na ideia que quem comanda o Brasil é o PT. Sendo que o PT é só uma expressão do sistema. E como se a política fosse apenas dois lados. O PT de um lado e a gente do outro. E às vezes as coisas não são bem assim. Mas continuando. Aí a Flávia Fernando comenta: nem sempre. Porque o inimigo do seu inimigo não é seu amigo. É no máximo um aliado temporário que muito em breve poderá ser seu inimigo também. O MBL é um ótimo caso. Atsuki diz: não. Porque nessa guerra, o inimigo do meu inimigo continua sentando com o meu inimigo. Quer um exemplo? Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira tá ou não tá ainda? Sentadinho lá, feliz da vida. O Rueda, falando que vai deixar o governo, mas não, com reunião com Lula. Pelo amor de Deus. Presidente da Caixa, indicado pelo Arthur Lira do PP. Conversa mole. Rodrigo Maia se casando, né? Tava todo mundo lá na casa do Rodrigo Maia, rapaz. A Anitta pergunta por que eu deveria concordar e coloca o Mourão como exemplo, que inclusive participou aí do golpe de 2022, né? Trazendo o recado da CIA. E continua. Petrópolis conservador. Nessa eu discordo. O inimigo do meu inimigo, quando não é meu amigo, continua sendo meu inimigo. E não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai tentar me ferrar junto com o outro. O 10565 diz, o conceito ignora que as consequências ou objetivos de curto prazo raramente compensam os danos estruturais de longo prazo. O Vinícius diz, discordo. Análise extremamente simplória dentro de um contexto que pode ter milhares de variáveis. A Ana Raquel diz, não concordo. Inimigo é inimigo sempre. Traidor é traidor sempre. A Carolina diz, e foi assim que o MBL se juntou com o PT para tentar empichar Bolsonaro pai e estão pagando o preço da rejeição tem mais de 4 anos. A Manu diz, né? Essa fala é uma lógica de aliança temporária baseada em um objetivo comum contra um adversário. Mas essa união, ela não é sólida, já que as partes envolvidas podem ter outros interesses ou diferenças fundamentais que surgirão após a superação do inimigo em comum. O Altair também diz, nem sempre. Não li os outros votos, mas o inimigo do meu inimigo é meramente um possível aliado pontual, nunca meu amigo por exclusão. Não. Seu aliado de hoje será o inimigo de amanhã. No pós-guerra, depois das alianças, vieram a divisão do mundo, da Coreia, do Vietnã, e continua a disputa até hoje. A dona Virgínia, não, no máximo será um aliado na guerra, depois é cada um pro seu lado. A Cláudia Luca diz, qual a probabilidade desse aliado de ocasião ser um cavalo de Troia? Por fim, a Paula fala assim, não, meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo pode ser, no máximo, um aliado pontual e temporário, sem implicações de longo prazo, porque não tem lealdade. Aí eu peguei tudo isso, eu já estava comentando nos últimos dias bastante sobre antipetismo, União da Direita e tudo mais. Peguei umas ideias, estruturei, pedi só para meu amigo ChatGPT dar aquela corrigida no português e coloquei, né? A expressão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, parece prática, mas no fundo é simplista. Ela parte de uma lógica imediata, que enxerga apenas o curto prazo e ignora nuances, contradições e interesses de médio e longo alcance. Ao reduzir a disputa, a política e disputas de poder a um jogo de dois lados fixos, acaba abrindo caminho para alianças frágeis e cheias de incoerência. Se olharmos para o bolsonarismo, dá para ver claramente como essa lógica se provou um erro. Primeiro, alianças oportunistas e contraditórias. Na tentativa de enfraquecer o PT, abriu-se espaço para figuras e grupos que nunca tiveram qualquer sintonia com os valores da base. Esses aliados úteis logo abandonaram o barco ou até traíram quando a conveniência falou mais alto. 2. Perda de identidade e coerência. A união com qualquer um que fosse contra a esquerda acabou diluindo a pauta original. Questões centrais como economia, segurança, cultura e educação foram deixadas de lado em nome de brigas momentâneas. Isso gerou desconfiança até dentro da própria militância. Terceiro, fortalecimento de falsos aliados. Muitos se aproximam só para surfar onda, fazendo carreira em cima do bolsonarismo, mas, no primeiro sinal de custo político, eles se afastam. E alguns se tornaram inimigos ainda mais perigosos, justamente por conhecer os bastidores. Quarto e último ponto, miopia estratégica. O ditado esquece que o inimigo do inimigo pode ser ainda mais nocivo. Em vez de somar forças, o movimento acabou servindo de trampolim para quem só queria instrumentalizar a pauta. Resumindo, aplicar essa máxima sem análise crítica gera alianças frágeis, incoerência e vulnerabilidade política. No caso do bolsonarismo, virou um bumerangue. Em vez de fortalecer, abriu espaço para oportunistas que, no fim, ajudaram a enfraquecê-lo. Para encerrar o vídeo de hoje, para a gente falar um pouquinho do Jair Messias Bolsonaro. A gente não tem uma Heritage Foundation, a gente não tem um projeto de país, mas a gente ainda tem Bolsonaro. Eu tava passando, agora já era meia-noite 16 para vocês, né? Era de manhã para mim, na verdade 1 e pouca da tarde para mim. Aí o Grilo postou essa thread aqui de Bolsonaro, que é de maio de 2019. E aqui eu queria que você não só prestasse atenção no que Bolsonaro tá falando, não presta só atenção nisso, mas faz um esforço agora,
Sério, por favor, te peço, faz um esforço. Onde você estava em maio de 2019? O que você pensava em maio de 2019? Faça um exercício de consciência. O quanto você compreendia sobre a política em comparação ao que você compreende hoje. Faça essa reflexão e veja quem era o presidente da República. O seu amado presidente da República. E reflita se lá atrás, quando ele tentava te acordar, tu estava ouvindo o que ele tentava te explicar. Porque eu tenho certeza, eu aposto dinheiro que qualquer um de vocês, se fizesse exercício, vai falar, cara, se eu tivesse lido isso daqui em 2019, eu não teria tido a mesma compreensão que eu tô tendo agora. E isso leva àquela conclusão, né? Primeiro que o quão ruim era o time que tava aí para ajudar o Jair. E segundo, né? O quanto a gente não soube aproveitar exatamente por essa inocência, por essa falta de amadurecimento. Mas o Jair falava o seguinte, mal tinha começado o governo, e aí eu já olho isso daqui, né, inclusive pensando no contexto. O governo nesse momento já estava tendo dificuldade para colocar, a gente estava correndo o risco, em 2 semanas, de ver a MP que redefiniu os ministérios caducar e aí voltar para o que era na administração Temer, porque o Maia não queria pautar. Tanto que 15 dias depois, dia 26 de maio de 2019, a direita foi para as ruas pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A população ir para as ruas para apoiar o presidente eleito. O povo só ia para as ruas para pedir o presidente sair. Dessa vez foi diferente. Dessa vez o povo foi para falar, Bolsonaro, a gente tá aqui para te ajudar, cara. E o Jair falava assim, ó. Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria assim. Há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o futuro do país. A máquina é o que o Trump está tentando desmontar. O Jair também estava tentando desmontar. A diferença é que quando o Trump agora tem a faca e o queijo na mão, barba, cabelo e bigode, porque tem maioria na Câmara, no Senado, gente habilitada como o Ross, um projeto 2025 debaixo do braço para dar um direcionamento, o Jair tinha um monte de doido ao lado dele. Que nem para redividir os ministérios ele estava tendo força. Procura, lê o que aconteceu na época. Se tu quiser um vídeo que eu tô abordando isso, olha o episódio exatamente 1500, dossiê histórico da direita. Eu tô comentando sobre isso. Hoje, graças a Deus, temos a internet, que possibilitou que a população pudesse observar mais de perto e ter maior influência nas decisões, como sempre deveria ter sido. Isso frustra qualquer pretensão ruim. Por isso tentam desanimá-los a todo custo. Se tornou o maior obstáculo. O povo se tornou o maior obstáculo. O Brasil de sempre, com os velhos vícios, levou os brasileiros a uma situação caótica, com pobreza, violência e desemprego. O establishment, que é o de sempre, porque não sente as consequências de suas ambições. Nós vamos mudar o Brasil, porque não fazemos parte do establishment. Tu lembra ali no Projeto 2025? Agora acho que vai fazer até um pouco mais de sentido. Eu fiz questão de reler o objetivo. O Kevin falando, o Trump tá vindo para chutar a bunda das elites, dos não eleitos. A nossa preocupação é com o americano médio. O mito faz e o Trump copia, né? Convenhamos. O mito faz e o Trump copia. Se tem um arrependimento, foi não ter passado dar mais pano pro Jair, viu? Também não sei nem o que eu podia ter feito mais, mas com certeza todos nós poderíamos ter feito mais. Por isso precisamos cada vez mais que todos vocês estejam incluídos nesse processo. Cobrando inclusive no governo, mas cobrando entendendo o que está acontecendo, não é cobrança maluca. E realmente procurar saber, se politizar, não é lavar a alma. Para de lavar a alma. Para compreender mais as coisas, os fenômenos, os eventos da política, conhecer pessoas, o seu histórico. Isso vale mais do que lavar a alma, um discurso que desmonta, sabe? A hipocrisia da esquerda. Não,
se politize. O Jair precisa de você. Ele esteve sozinho. Queremos reproduzir os valores da população brasileira e resgatar nossa identidade como nação. Ô, Grilo, se tu tivesse me mostrado isso aqui ontem, o tanto que a gente falou ontem, gente, da questão da nacionalidade, tanto é postagem do Olavo. O Jair, rapaz, o bicho sempre teve no lugar certo, é incrível. Se tu assistiu o vídeo de ontem e o de anteontem, aquela parte lá falando de um projeto nacional, que o Olavo tá falando até de nacionalismo, o que o Paulo Freire falando, vai, tá aqui revolta, uma coisa maior, que eu até botei no título ontem, assim, de ironia, né, assim, de clickbait, falando, Paulo Figueiredo está atrasado 25 anos. Por quê? Porque o Olavo falou 25 anos antes. E lá já tava o Jair, velho. Mas tu sabe, quando eu penso em, hoje, quando eu penso em identidade como nação, e a implicação disso, e a importância disso, é totalmente diferente do que eu pensaria em 2019. Só assim juntos conseguiremos mudar de vez o futuro do Brasil. Por isso também ressalto a necessidade de garantir a liberdade, essa importante ferramenta que é a internet, para que nunca mais a população seja afastada do que acontece no cenário político brasileiro e outras liberdades sejam atacadas às sombras. Boa tarde a todos. E o Jair cumpriu. Mas ele fez tudo o que ele podia fazer para lutar pela liberdade desse povo. A liberdade de expressão na internet. Mesmo durante a era Lula. E todo mundo viu aí como a liberdade está ainda sendo atacada. E chegou na hora do vamos ver, os isentões, a Faria Lima, apertaram 13 e votaram Lula. E a gente tinha esse cara aí como presidente da República. Tínhamos esse cara como presidente da República, mas não presta. Não, o bom mesmo é o Lula. Você olha para os Estados Unidos, dá uma certa inveja, né? Mas você vê, falta muita gente no Brasil. Mas o material, a essência da solução, a gente tem. A gente tem a essência da solução. A sementinha já foi plantada. E não vou ser assim, falar só o Jair. Cara, é um processo, nasceu hoje também. O Enéas tem uma grande participação nisso. O professor Olavo tem uma grande participação nisso. Pessoas que vieram antes também. É do Dom Pedro pra cá, gente. A gente tem que se encontrar com o país mesmo. Como diz lá o discurso do Eduardo, que segundo a Folha de São Paulo, ele foi influenciado por mim, pelo Aldo Rebelo. A gente tem que se encontrar com o povo como nação, nos entender. Passado, presente, pra gente conseguir meio que manobrar aqui o futuro. É olhar pra história nacional, na sua amplitude mesmo, na sua complexidade. Olhar pra República Velha e entender. Pô, a gente tava comentando ontem, as pessoas eleitas sem fazer campanha, tava em Paris. Quantos de vocês sabiam disso? Sabe que a gente não conhece nossa história. E o Brasil, obviamente, já tomou medidas, porque é impossível você só tomar medidas que deram errado. Alguma coisa certa já aconteceu. A gente tem que conhecer. Temos que ir atrás. E precisamos do nosso projeto 2025, né? Que teria que chamar para 2026. Ou para 2020. Eles chamam de 2025 porque seria o primeiro ano do governo Trump, né? O governo Trump começa em 2025. Então nós teríamos que ser para 2027. Qual é o nosso projeto 2027? Qual direita vocês querem construir? Cobrar do Jair é fácil. Jogar pedra no Jair é fácil. Difícil é botar a mão na massa e ajudar, né? Difícil é botar a mão na massa e ajudar. Pois bem. Eu termino com inveja branca, né? Aquela inveja boa. Mas com esperança, sabe, dias melhores. Eu olho pra população, quando o Flávio Bolsonaro pergunta, eu venho ler a resposta do povo e falo, pô, bicho, o povo tá se politizando, sabe? Devagarinho, dia após dia, o povo tá entendendo mais como as coisas funcionam. Todos nós. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas, kimpaim.com, sem BR, não tem BR, kimpaim.com. Tem lá, trocentas coisas. Se você pegar o Atlas de agosto, setembro e outubro e começar a ler a parte internacional e começar a ver o que estava sendo dito sobre o governo Trump, o que está acontecendo agora também vai fazer ainda mais sentido. As críticas que o Estadão estava fazendo em seus editoriais, ainda mais sentido. As denúncias do Jamil Chad, ainda mais sentido. Eu estava revisitando hoje umas coisas. E considere, pô, pega aí se não quiser pegar o 2005, tá em inglês, pega o do Enéas. Dá uma lida aí que a Enéas estava comentando lá atrás. Tem 2. Enéas lançou 2 para cada uma das vezes que disputou a presidência.
Enéas era brabo também. A direita brasileira precisa conhecer mais o Enéas. Precisa conhecer mais o Enéas. Que ele ganhe, beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.